Mas não percamos tempo, porque estamos ansiosos para ouvir o professor Dr. Sérgio Antônio Faria Filho. Por favor, com a palavra. Muito obrigado, desembargadora. Boa tarde a todos. Eu queria aqui, desembargador, fazer duas observações iniciais. Uma primeira, que eu estou me sentindo um tanto quanto intimidado aqui nessa mesa, porque eu estou ao lado de 4 presidentes, né, de entidades que são cotidianas e da maior importância na minha vida profissional, que é o presidente do SEBAM, presidente do Tribunal Marítimo, do Fórum de Direito Empresarial e da da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Então, saúdo aqui os meus 4 presidentes, né, e vou tentar ser disciplinado, então, apesar de tanto quanto intimidado por aquela curiosidade que eu tinha na graduação, o que era o tal do temor reverencial, que aqui não existe, são todos grandes amigos. E a segunda observação, já que os presidentes estão todos aqui na mesa, é uma reclamação para o Dr. José Gabriel, que quando o Dr. José Gabriel escolheu essa data do dia 18, sem o mínimo de sensibilidade com o calendário. E graças a um conterrâneo seu, José Gabriel, e o esquema de jogo que ele implantou de grandes emoções, eu passei a minha tarde ontem destruindo a minha voz, esqueci do elemento, fui dormir completamente afônico. Felizmente eu recuperei uma parte da voz hoje de manhã para conseguir estar aqui, mas quase que eu tenho que fazer a minha exposição em Libras, exatamente, porque escolheste uma data bastante complicada para a nação aqui. Pode ver que o Almirante Lima Filho também não se manifestou ainda, né? Porque certamente... Olha, não são azares, não. Ele é Vasco da Gama. Sem dúvida. Né? O Hélio Ferraz está aí também, né? Certamente com muita dificuldade, né, Linho? Mas, apesar disso, vamos seguir aqui todos grandes amigos. Eu vou começar fazendo só uma complementação aqui antes de falar propriamente do Tribunal Marítimo, mas a exposição do Galante foi muito oportuna, e da Camila também, com relação ao tema da arbitragem marítima no Brasil. Quer dizer, o que falta, né, para desenvolver, o que falta para dar a partida. Ano passado, o CCBC, que seria, se não um dos maiores, ou se não o maior, um dos maiores eventos de arbitragem no Brasil, que é o Congresso Internacional que a CCBC faz todo ano em outubro, em São Paulo, junto com o CBMA aqui no Rio e o de Brasília, são os eventos que movimentam a arbitragem. E em 2018, no ano passado, o CCBC designou para esse evento um painel exclusivo, né, Camila, de arbitragem marítima. E foi um espanto, né, para os presentes, advogados experientes e pessoas vividas na arbitragem, perceber por que existe esse paradoxo que o Galante colocou muito bem. Né? Quer dizer, nós temos, de um lado, um país em que a cultura da arbitragem pegou de verdade, quer dizer, que se está praticando cotidianamente a arbitragem, mas, de outro lado, né, o nosso direito marítimo, que no mundo inteiro, né, a grande maioria das disputas são resolvidas por arbitragem, aqui no Brasil não são. E eu faria só um acréscimo aí, a constatação, que não é uma constatação de tristeza, pelo contrário, acho que é um incentivo para buscar melhorar isso, que além, né, do que o Galante falou, quer dizer, os litígios da navegação de longo curso, e eu acrescentaria até da cabotagem e do apoio marítimo de grande porte, são litígios exportados. Quer dizer, algo, né, até para... falando de maneira mais direta para entender o contrassenso. Nós colocamos num voo para Londres as partes, seus respectivos advogados, eles voam para Londres, chegam lá, tem que contratar um escritório parceiro em Londres, porque nós não podemos diretamente, muitas vezes, atuar no caso. Tudo isso se resolve lá,
e as partes voltam para o Brasil, um litígio que começa e termina aqui, é todo exportado para solução no exterior. Mas, ao lado disso, né, nós temos, quer dizer, no apoio marítimo, na cabotagem de médio e pequeno porte, e eu acrescento aqui o apoio portuário, e até mesmo no caso das embarcações de recreio, né, que são um setor tão negligenciado no direito marítimo, quer dizer, nós temos uma costa aí gigantesca, temos um número muito grande de embarcações de recreio, que não são litígios pequenos, né, se conta com... algumas dessas são de 7 dígitos, então uma perda total, um naufrágio de uma embarcação de recreio é um litígio de 7, às vezes 8 dígitos, e esse outro lado que não é exportado, ele vai parar no Poder Judiciário, né? E no Poder Judiciário, com todos aqueles problemas e limitações que nós conhecemos de ordem técnica. Então, esse adendo que eu queria fazer, que o espaço é amplo, né? O espaço é amplo não apenas para trazer de volta esses litígios que estão sendo exportados, mas para dar uma solução rápida e própria da cultura marítima nesses outros litígios que nós hoje não exportamos e que ou ficam sem solução, né, em muitos casos, ou acabam desaguando no judiciário, esperando, sem nenhuma crítica, tá, desembargador, mas o dia a dia esperando 10 anos, né, correndo juros para se resolver. Então, vou tentar tratar aqui da questão da arbitragem e tribunal marítimo. Por que eu falo uma vocação adormecida? Né? Esse dispositivo de lei ele sempre chamou muita atenção, né, a lei de 1954, atribuindo ao Tribunal Marítimo essa função marítima. E, já que eu estou aqui numa escola da magistratura, desembargador Esteves Torres vai lembrar do desembargador Luiz Felipe Haddad. Meu professor de Direito Processual na graduação, ele sempre fazia um comentário que era o seguinte: 3 coisas que ele nunca viu em muitos anos de magistratura, não vou dizer quantos, mas muitos anos já naquela época, muitos anos de magistratura, ele nunca viu autos suplementares, nunca viu uma licitação judicial e nunca viu uma ação de eleição de cabecel. Essa, então, é o exemplo perfeito para você matar o que é a ação de eleição de cabecel, porque ninguém nunca viu. Está na lei, mas nunca fizeram. Havia uma quarta, o registro Torrens. O registro Torrens. Vem a quinta. Ninguém nunca viu uma arbitragem no Tribunal Marítimo, desde 1954, nunca aconteceu. Isso está adormecido lá na lei. Então, né, movido por essa curiosidade, eu resolvi refletir sobre isso. Né? Por que não se despertou essa vocação do Tribunal Marítimo? Nós sabemos, né, que a arbitragem, ela quase sempre ela tem uma origem contratual. Né? Tem um contrato que prevê uma cláusula arbitral e que se gera o litígio, ele já tem uma solução pré-programada por uma determinada Câmara Arbitral, ou às vezes uma cláusula em branco, né, mas que já é destinado à arbitragem. Mas que nos litígios extracontratuais é muito mais difícil levar as partes para a arbitragem. Questões culturais várias, mas já estamos, né, quando o litígio começa e as partes às vezes mal se conhecem, é muito mais difícil levar para a arbitragem. E o Tribunal Marítimo ele é vocacionado para resolver relações extracontratuais, relações decorrentes de acidentes e fatos da navegação, que, como dito, as partes muitas vezes não se conhecem, né? Vão se conhecer, às vezes, no meio de um nevoeiro em que 2 embarcações se encontram em rumos cruzados com piores resultados possíveis. Então, diante dessas 2 circunstâncias, o que eu tenho em comum aqui? Né? As relações extracontratuais, como talvez fosse a dificuldade ou o ambiente pouco propício para isso. E como despertar essa vocação? Né? As vantagens da arbitragem, eu não preciso falar, já estão todas colocadas. Teríamos que responder a 3 perguntas. Se é possível, do ponto de vista jurídico, se é legal, ou se esse dispositivo está lá esquecido desde 1954, porque é incompatível com o direito posterior. Se é desejável, se isso é bom, se isso melhoraria o nosso ambiente de solução de litígios. E o terceiro, como fazer isso.
possível juridicamente né, o dispositivo está em vigor, não foi revogado expressamente, foi recepcionado pelas constituições sucessivas, né, que vieram depois, de 67, 69 e 88. Então, eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que é o quinto item da lista. Quer dizer, a ação de eleição de cabeção não tem mais no novo código, nem os autos suplementares, felizmente, isso é um passado que ninguém tem saudade hoje em dia, que tem o processo eletrônico, mas esse é um item que está na lei, mas que não veio para o mundo. A legislação posterior também não é incompatível e, na minha leitura, ela, inclusive, incentiva isso, quando fala de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. Ora, qual é a entidade especializada técnica que nós temos no nosso direito sobre acidentes e fatos da navegação? Sem dúvida nenhuma, o Tribunal Marítimo. A nova redação que foi dada pela Lei 13.129, de 2015, ela trata de um ponto muito sensível, né, para nós advogados que estamos no dia a dia da arbitragem. Eu, pelo menos, tenho percebido uma mudança para pior nas arbitragens, né, no dia a dia. Acho que alguns colegas aqui devem perceber isso, que é como algumas arbitragens têm engasgado na fase de apontamento dos árbitros, como tem uma perda de tempo enorme entre a instauração da arbitragem e a formação do tribunal arbitral, né? Talvez pela nossa cultura de litígio exacerbado, né, a parte indica um árbitro, a outra impugna. Aí a parte contrária é revida, o outro indica, aquela parte impugna, e vai. Então, doutor Galante, uma arbitragem ad hoc aqui talvez fosse durar 10 anos só para formar o tribunal arbitral, porque as câmaras brasileiras de arbitragem têm sofrido muito com essa fase pré-formação do tribunal arbitral por um litígio absolutamente injustificado, exacerbado entre as partes só para apontar o árbitro. Aí, quando conseguem apontar sem impugnações os dois árbitros, falta o consenso para o terceiro, que é escolhido pelos dois primeiros. Aí vem mais uma fase de litígio e tudo isso tendo que ser resolvido pela Câmara Arbitral. No caso do Tribunal Marítimo, a gente vai ver mais à frente, isso seria uma etapa quase que automática, que aceleraria muito isso. Então, passo para a segunda pergunta. É desejável que se tenha mais essa função para o Tribunal Marítimo? O que isso ia melhorar o nosso sistema? A voz não chegou até o segundo gol do Zé Gabriel, agora está sumindo de novo. Será que isso ia melhorar o nosso sistema de solução de litígio? Será que o Tribunal Marítimo cresceria como instituição com isso? Bem, num litígio extracontratual, vamos pensar aqui no aspecto prático. Queira ou não, as partes já estão submetidas à jurisdição do Tribunal Marítimo. Não é uma escolha. Aconteceu o acidente da navegação, você passa a ser um jurisdicionado do Tribunal Marítimo. Queiram as partes ou não, aquele acidente da navegação vai ser apurado no IAFN, Inquérito de Acidentes e Fatos da Navegação, vai ser designado um relator de imediato, com grande expertise na matéria, como são todos os juízes do Tribunal Marítimo. E aqui uma expressão popular: as partes podem se odiar, as partes podem sequer se falar e não querer olhar para a cara da outra, como se vê, né, como os magistrados aqui devem ver em audiência frequentemente, que quase que tem que, né, as partes viram para a parede, para uma não precisar olhar para a outra. Mas, apesar disso tudo, né, e mesmo contra a sua vontade, elas terão uma decisão imparcial, uma decisão técnica, uma decisão de alta qualidade, atribuindo responsabilidades por aquele acidente ou fato da navegação. Então, a pergunta que eu faço vale a pena recomeçar todo esse processo no Poder Judiciário, numa Câmara Arbitral, ou eu parto de um processo
já instruído para partir para a fase patrimonial, né? Ganharia, sem dúvida nenhuma, em celeridade, ganharia em economia, uma garantia de qualidade técnica e de isenção dos árbitros e segurança jurídica, porque eu não teria uma renovação de certas discussões. Como fazer, né, uma regulamentação via decreto presidencial ou mesmo por portaria do Tribunal Marítimo, já que o dispositivo legal existe. Alguns aspectos que teriam que ser resolvidos por esse regulamento, compromisso arbitral prévio, sobre a remuneração dos árbitros, sobre custas que não há previsão legal para isso. Alguns outros problemas que teriam que ser enfrentados, a questão do sigilo, já que se está tratando de um órgão público e talvez pudesse ter uma fase sigilosa naqueles casos em que essa fosse a opção das partes. A supressão da fase de escolha dos árbitros, e aí, nesse trabalho do livro que está sendo publicado hoje, eu faço algumas sugestões de que o relator seja um juiz natural, um árbitro natural da fase de liquidação de danos, e outros dois escolhidos entre os outros juízes, exceto o presidente, cada um escolhido por uma parte, ou por sorteio. Então, há várias soluções possíveis. E alguns aspectos práticos, essa parte aqui é para tirar o sono do Almirante Lima Filho, mas, Almirante, eu me lembro de Almirante não dorme. Uma frase, o comandante Tito deve conhecer essa frase, no mar eu não durmo. Né? No mar eu não durmo. O navegante não pode dormir. O navegante tem que estar com toda a navegação eletrônica, com todo o dispositivo de segurança. Comandante que se preza, comandante jovem sabe disso, comandante de verdade ele não dorme. No máximo ele pode estar ali cochilando, mas inconscientemente está pensando na aventura marítima, como nós chamamos a navegação. E o Almirante Lima Filho tem seguido essa máxima no tribunal, não dorme, sempre criando novas ideias, sempre procurando melhorias, sempre procurando novas iniciativas, está implantando o processo eletrônico agora. Então, eu sei que nada disso assusta o senhor, Almirante, novas ideias e novos trabalhos. Criação de rotinas internas, treinamento de pessoal, uma cautela que talvez os juízes estejam no Tribunal Marítimo com um certo tempo de exercício, com um peso pela visão da responsabilidade administrativa, e a responsabilidade civil e a culpa civil, ela tem distinções importantes. E, de novo, a questão da segurança quanto à fase sigilosa. E, só para fechar, desembargador, eu vou ficar no tempo, algumas outras possibilidades, além de despertar essa vocação. Eu prometo que eu não vou falar de novo desse assunto, todo mundo já cansou, né? Quando vão me ouvir falar sobre direito marítimo, vem aquele chato falar de novo da repercussão das decisões do Tribunal Marítimo no Poder Judiciário. Não vou falar disso hoje, né? Não vou falar disso nesse momento, mas todo mundo sabe essa controvérsia, todo mundo sabe as opiniões divergentes e sabe que eu defendo um valor significativo, um valor muito maior do que se costuma atribuir normalmente às decisões do Tribunal Marítimo para fins do processo judicial, e que seria muito melhor para o judiciário, inclusive, se tivesse essa compreensão do Tribunal Marítimo como um colaborador da Justiça nesse sentido. Então, duas ideias que eu queria lançar: o compromisso limitado à prova. Tá bom, as partes não querem instituir o Tribunal Marítimo, as partes preferem uma Câmara Arbitral ou preferem ir para o Judiciário, né, não querem, mas faz um compromisso parcial de que vai passar por cima dessa controvérsia que já cansou tanta gente, e atribui o valor à prova do Tribunal Marítimo e abre mão da fase probatória do processo. E um negócio, negócio processual probatório, tá? No sentido das partes acatarem aquela decisão
sobre os pontos do artigo 74 da Lei do Tribunal Marítimo. Quais são os pontos do artigo 74? Circunstâncias do acidente, responsabilidade pelo acidente, né? Por que aconteceu e quem deu causa ao acidente. E, para fechar, né, e aqui me somando à propaganda que o Galante já começou, vou fazer mais um pouco de propaganda. Por que não o Tribunal Marítimo se conveniar ou simplesmente credenciar órgãos já existentes de arbitragem, especializados, para, primeiro, a mediação e, quem sabe, futuramente, a arbitragem, para trabalhar em parceria com o Tribunal Marítimo. Segue o processo no Tribunal Marítimo e, paralelamente, a Câmara arbitral, devidamente credenciada, devidamente autorizada, tenta uma mediação entre as partes e, eventualmente, pode se transformar até numa arbitragem. O exemplo aqui do Tribunal de Justiça do Rio é maravilhoso. Isso tem funcionado extraordinariamente bem e talvez possa ser levada essa ideia para o Tribunal Marítimo. Muito obrigado a todos e também um Feliz Natal, um ótimo final de ano para todo mundo. Muito obrigado.